Olá! Sejam muito bem-vindos de volta ao Direito e Geopolítica Explicado, onde a gente mergulha fundo no universo dos atos administrativos. Então, vamos continuar exatamente do ponto em que paramos, aprofundando todo aquele conhecimento que a gente já começou a construir juntos. No nosso último encontro, nós dissecamos o elemento competência, né? Vimos aquelas características essenciais de ser irrenunciável, improrrogável e imprescritível. A gente também entendeu a dinâmica da delegação e da avocação. Explicamos como funciona a convalidação para consertar vícios sanáveis. E para fechar, traçamos aquela distinção super importante entre excesso de poder e desvio de finalidade. Hoje, a nossa missão é analisar os elementos que faltam do ato administrativo, forma, motivo e objeto. E depois a gente vai mudar o foco e olhar para os seus poderes externos, os famosos atributos. Ok, vamos mergulhar nisso. Começando pelo elemento forma, que nada mais é do que a maneira como um ato administrativo se apresenta, como ele aparece para o mundo. Pensem na forma como se fosse a roupa do ato, sabe? A sua embalagem externa. É o jeito que o ato se manifesta. A regra geral, claro, é a forma escrita, muito por conta do princípio da solenidade. Mas o mais importante é que a forma usada seja aquela que a lei prevê ou, se a lei não disser nada, que seja uma forma adequada para que o ato consiga atingir a sua finalidade. Então, o ponto crucial é este: não se deve confundir o meio com o conteúdo. O alvará, por exemplo, é a forma, é o papel, o documento. O que ele carrega lá dentro, a licença ou a autorização, isso sim é o ato em si. A mesma lógica vale para um decreto. Ele é a forma, enquanto o regulamento que ele estabelece é o ato propriamente dito, certo? E olha só, assim como a gente viu com a competência, defeitos na forma também podem ser corrigidos. A convalidação é possível, mas com uma ressalva muito importante. Se aquela forma específica for um requisito essencial para a validade do ato, aí não tem jeito. O vício se torna insanável e a correção não é permitida. Agora, a gente chega numa das distinções que mais caem em provas e concursos de direito administrativo: a diferença fundamental entre motivo e motivação. Bom, o motivo representa as razões concretas, tanto os fatos quanto as bases legais, que dão origem à ação administrativa. É a causa, o fundamento. Uma dica de ouro: leu pressupostos de fato de direito, pode apostar que a resposta é motivo. E atenção, todo e qualquer ato administrativo precisa, obrigatoriamente, ter um motivo. Sem exceção. Certo, se motivo é a razão, o que seriam então a motivação e o móvel? Não seria tudo a mesma coisa? A resposta é um sonoro não. São três coisas bem diferentes. Vamos diferenciar os três para não ter mais dúvida. O motivo, como a gente viu, são as razões de fato e de direito, e é sempre obrigatório. A motivação é a exposição por escrito dessas razões e ela nem sempre é exigida. Já o móvel é a intenção pessoal, subjetiva do agente, algo que vai ser relevante lá na análise de desvios de finalidade. A Lei 9784, lá no seu artigo 50, deixa bem claro quando a administração pública é obrigada a declarar formalmente seus motivos. Isso acontece em situações mais sensíveis, como, por exemplo, ao dispensar uma licitação, ao anular um outro ato, impor sanções ou decidir concursos. É uma forma de garantir transparência e permitir o controle. E essa história toda nos leva direto para a teoria dos motivos determinantes, um conceito importantíssimo que basicamente responsabiliza a administração pelas razões que ela mesma apresenta. Em essência, o que essa teoria diz é o seguinte: se um administrador público apresenta uma razão para sua decisão, mesmo que a lei nem obrigasse ele a fazer isso, essa razão tem que ser verdadeira. Se o motivo que foi declarado for falso ou simplesmente não existir, o ato inteiro se torna inválido. É como se a administração ficasse amarrada às suas próprias palavras. Para isso ficar bem claro, vamos a um exemplo clássico que ajuda a fixar o conceito. Imaginem o João, que tem uma permissão de uso de bem público para tocar um restaurante dentro de um hospital do estado. Um belo dia, o estado decide revogar a permissão do João. E ao fazer isso, o Estado motiva expressamente a sua decisão. Ele escreve lá no ato que precisa daquele espaço para construir uma nova unidade de terapia intensiva, uma UTI. O tempo passa e o João consegue provar que
Meses depois, não só nenhuma obra de UTI começou, como nem sequer existe um plano para isso. Ou seja, a justificativa que a administração apresentou era falsa. Nesse caso, como a razão que foi declarada era falsa, a teoria dos motivos determinantes se aplica em cheio. O ato de revogação, mesmo sendo um ato discricionário, se torna nulo. A administração ficou vinculada à veracidade do motivo que ela mesma expôs, e como o motivo era inexistente, o ato é inválido. Agora que fechamos a parte de motivo, vamos analisar o objeto, que é o conteúdo efetivo do ato, e ver como ele se relaciona com a tal da discricionariedade administrativa. O objeto é bem simples de entender. É o efeito prático do ato, a mudança que ele causa no mundo jurídico. No ato de demissão de um servidor, o objeto é a própria demissão. No ato de demolição, o objeto é a demolição. É basicamente o quê do ato administrativo. Essa margem de escolha do gestor público é o que a gente chama de mérito administrativo. É o juízo de valor que o administrador faz sobre a conveniência e a oportunidade na hora de escolher um motivo e o objeto do ato, sempre dentro dos limites que a lei permite. É o coração dos atos discricionários. Muito bem. Depois de dissecar os elementos internos, agora a gente muda a nossa análise para as características externas do ato, os seus superpoderes, que definem como ele age no mundo real. E aqui é vital não confundir os elementos, que são os blocos de construção internos do ato, o nosso macete COF-FORMOB, com os seus atributos, que são os seus poderes de execução, o famoso PAT. Resumindo, os elementos formam o ato, os atributos dão força ao ato. Vamos passar por cada um. Primeiro, a presunção de legitimidade, que está presente em todos os atos e faz com que eles produzam efeitos imediatamente. Depois, a autoexecutoriedade, que permite a execução direta pela própria administração, sem precisar de ordem judicial. Em seguida, a tipicidade, que exige que o ato tenha previsão em lei. E, por fim, a imperatividade, que é o poder de impor a vontade da administração sobre os particulares, queiram eles ou não. Então, vamos organizar as ideias e resumir o que a gente viu de mais importante hoje. Nós diferenciamos meticulosamente a forma do objeto, o motivo da motivação e os elementos internos dos atributos externos. E, principalmente, vimos como a teoria dos motivos determinantes é uma ferramenta poderosa de controle da discricionariedade administrativa. Bom, a gente já viu como os atos são formados, quais são seus requisitos internos e como eles atuam com força no mundo jurídico. Mas todo ciclo tem um fim, não é mesmo? Fica a pergunta: como os atos administrativos são extintos? Pois é, a extinção dos atos administrativos será o grande foco da nossa análise final na quarta e última parte desta série. Muito obrigada pela companhia até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se esse conteúdo ajudou, compartilhe com os amigos. Até a próxima!